Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Quero desejar a todos um feliz ano novo, iniciando aí a nossa segunda-feira hoje, dia 4 de janeiro de 2021. Abençoado por Deus, que vocês tenham tido uma passagem de ano maravilhosa, que Deus tenha abençoado vocês. E quem aí ficou esperando por mim para fazer a leitura da Bíblia tem que levar um puxão de orelha, porque poderia ter continuado. Eu não continuei porque o final de ano é uma correria. É muita coisa para fazer, muita coisa para organizar, muita coisa para colocar em ordem. Se você ainda não colocou suas coisas em ordem, tá na hora de começar também. Mas eu espero que você tenha um ano de 2021 abençoado por Deus, que Ele possa estar sobre o seu coração e que este ano de 2021 você possa se dedicar mais à palavra do Senhor, porque nós cada dia mais precisamos da presença de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração e sobre a sua casa. Hoje nós vamos continuar, que nós paramos em Êxodo e faltou nós terminarmos, né? Que nós paramos no versículo 37. Então nós vamos ler ele hoje e dar continuidade, que diz assim: Os israelitas saíram a pé de Ramessés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que haviam levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente, que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa, porém todo escravo comprado poderá comer dela depois de ser circuncidado. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderão tomar essa refeição. Ele deverá ser comida na casa onde foi preparada, não será tirada dali, e não quebrem nenhum osso do animal. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-lo e também todos os outros homens e meninos da sua família. Depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. A mesma lei será para os israelitas nascidos no país e para os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Enfim, eles tiveram a bênção de sair do Egito, né? Pelo que aconteceu, Deus guiou eles até a terra em que Ele prometeu. Então, nós vamos dar continuidade agora em Êxodo 13, que diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Separe para mim todo o primeiro filho,
todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Aí Moisés disse ao povo: lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus. O Senhor, pois, com grande poder, ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos, como nós fazemos todos os anos. Dia 1º nós comemoramos a virada de ano, né? E a gente comemora também aí esse livramento que Deus nos deu em libertação dos israelitas, né? Todo ano, todo começo de ano nós comemoramos. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme Ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando Ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a Ele. Mas, se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Isso será uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito, quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que faria isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia.
e a coluna de fogo ia durante a noite. Quanta proteção o Senhor nos deu, quanta proteção Ele mostrou para nós, que Ele estava conosco e não nos abandonaria em nenhum momento. Ele deu toda a provisão do que Ele tinha planejado sobre os israelitas. Ele prometeu acompanhar eles até a terra que Ele daria, grandes terras, terras boas, terras frutíferas, terra onde seria a nação ali construída dos israelitas. De dia, ele estava aquela coluna de fogo, a coluna de nuvem, para estar junto deles ali, protegendo e não deixando com que eles duvidassem que Deus os abandonaria. À noite, a coluna de fogo para iluminar toda a terra, todo o local onde eles andassem, e que eles não parassem para que pudessem dar continuidade no seu caminhar. Deus protegeu os israelitas a todo tempo e a todo momento. Hoje, Ele nos protege também. Hoje, Ele inicia esse ano caminhando conosco, para que nós possamos ter a proteção do Senhor, para que nós possamos caminhar junto com Ele e para que nós depositamos a nossa fé num Deus maravilhoso e Criador que está conosco a todo tempo. Não desanime, não abaixe a cabeça, não deixe o seu corpo te dominar. Domine você o seu corpo, domine você a sua mente, domine você os seus dias, faça com que eles sejam maravilhosos sobre a sua vida. Deus tem esse poder e esse momento para te dar de vitória, para que você sinta lá no final a vitória, o gosto da vitória. Nós começamos um ano ainda com batalha do Covid. Muitas pessoas ainda estão internadas, muitas pessoas ainda estão correndo risco de vida, muitas pessoas ainda estão clamando ao Senhor para que haja salvação e cura. Então, não deixe de desanimar. Vamos entrar em oração, vamos batalhar lendo a Bíblia, vamos batalhar pedindo ao Senhor misericórdia pelo nosso país, por essas pessoas. E que esta cura, que esta doença seja a cura do ano de 2021, para que nós não continuemos com ela durante o ano todo. Nós temos que ter positividade em nossas mentes para que essa doença seja combatida. Deus está conosco e Ele vai combater essa doença. Creia que o seu lar está protegido pelo sangue do Cordeiro. Ele está aqui, Ele está conosco e Ele quer a nossa salvação. Precisamos batalhar por este momento. Te desejo um ótimo dia.